Então, a gente já começou a nossa gravação, tá? Hoje, especificamente, iremos tratar sobre a parte de estimativa de vazão. Deixa eu só colocar aqui no modo... Pronto. Então, a gente vai estar falando sobre estimativa de vazão. Como eu falei para vocês há pouco, a estimativa de vazão é uma técnica muito utilizada, porque em vários momentos, tá, vocês vão se deparar com a necessidade de calcular a vazão mínima daquele rio, porque essa vazão mínima ela vai ser necessária para você definir o quanto que você pode solicitar, né, de coleta de água quando você vai pedir uma outorga. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, tá? A gente vai estar fazendo uma estimativa tanto aqui 90 como aqui 95. Bem, como que se faz isso e e onde se obtém os dados? Então, alguns de vocês já fizeram uns trabalhos nas últimas aulas em que vocês basicamente entravam no site da ANA, né, na Agência Nacional de Águas, e ali você tinha a série histórica de alguns dados, né, a série histórica de alguns rios. Inclusive em Alagoas a gente tem algumas estações meteorológicas e fluviométricas, né, que é a média vazão da chuva e também a vazão dos rios. E a partir daí, então, você vai conhecer a vazão diária, alguns locais permitem conhecer a vazão horária, inclusive vazão até de 10 minutos. Então, veja só, aqui você tem uma tabela em que a gente tem a vazão, em metros cúbicos por segundo, né, a vazão média diária, tá? Deixa eu ver aqui quantos anos são. São de 24 anos, tá? Então, a gente tem a vazão aqui para 24 anos. E aí a gente observa o seguinte, os dados aqui já estão organizados em forma decrescente, né? Isso quer dizer, da maior vazão para menor. E aí, inclusive na prova, nós utilizamos esse mesmo procedimento que foi para calcular a probabilidade. Nós utilizamos lá na prova para calcular a probabilidade de chuva. Aqui nós vamos calcular a probabilidade de vazão, tá? Então aqui, veja só, a nossa intenção é calcular a vazão mínima, tá? Então, por isso, a gente quer saber, a gente faz o inverso aqui, a gente começa, então, a gente começa das maiores para as menores vazões. Colocamos em ordem, depois colocamos o número de ordem, né? Então, a gente observa aqui que a maior vazão, né, 247,27 metros cúbicos por segundo, sendo que essa aqui foi uma vazão que ocorreu apenas em um determinado ano, em 24 anos. Né? Quando a gente observa aqui, ó, essa última vazão, que ela é a menor, 36,76 metros cúbicos por segundo, essa aqui é a vazão que ocorreu no rio em 100% do tempo nos 24 anos analisados. Né? Ela é a menor vazão. Então, a menor vazão é aquela vazão que você tem certeza de que ela vai estar passando no rio. Né? Então, por isso que quando se faz projeto para captação de água, é preciso conhecer vazão mínima, e não vazão média nem máxima, tá? Porque aquela vazão mínima é a vazão que você tem certeza que o rio vai ter, né? Independente se é uma época chuvosa, se é uma época seca, enfim. Então, por isso que a gente precisa, então, ter essa série histórica, tá? Isso acontece porque, veja só, algum de vocês, né, devem viajar aí, ou então rodar por algumas fazendas. A gente observa algumas vezes que começa a captação de água, seja para fazer irrigação, ou mesmo o pessoal está captando água para um certo vilarejo, né, um distrito, um arroado, e aí chega uma época do ano que a água acaba. O pessoal não tem mais água para captar. Por quê? Porque eles estão tirando uma vazão que é maior do que a vazão mínima. Então, numa situação como essa, você teria que fazer uma obra hidráulica, né? Por exemplo, um reservatório,
para captar água e mais água no período chuvoso, né, e armazenar nesse reservatório, para que possa ser utilizado na época mais seca do ano. Tá? Então, a metodologia para determinar, organizar esses dados, você já conhece, que fizeram isso para dar de chuva. Então, nós colocamos aqui os dados da forma decrescente, e em seguida, né, nós colocamos o número de ordem, né, e depois agora nós vamos calcular a probabilidade. Ó, a fórmula está aqui, né, vocês já utilizaram. E aí nós calculamos, então, observem só. Aqui a gente tem a probabilidade, olha, essa vazão alta de 247,27 metros por segundo foi a vazão que ocorreu no Rio apenas em um ano, né, dos 24 anos analisados. Ou seja, a probabilidade de ocorrer uma vazão dessa magnitude, ela é muito baixa. Ela é da ordem de 4%, tá? Ela é da ordem de 4%, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, a cada 100 anos, isso pode acontecer no máximo 4 vezes, tá? No máximo 4 anos. A partir do momento que você tem vazões menores, né, vamos imaginar que a vazão média aqui do Rio deve ser aproximadamente aqui, ó, 85 metros cúbicos por segundo, né? Que é aquela vazão que está em torno de 50% de probabilidade. Isso quer dizer o seguinte, né? A vazão média, geralmente, é aquela vazão que ela ocorre em 50% do tempo, tá? Como nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui nos 2 slides, a gente tem aquela figura. Essa figura aqui, ó, é a figura realmente que mostra aqui, ó, a vazão média no Rio, ó, que é essa vazão aqui. Você observa que ela se mantém, tá? Em aproximadamente 50% do tempo. Por quê? Porque no período seco, né, essa vazão ela é menor, a vazão real, tá? E aí, no período mais chuvoso, ela se mantém porque, na verdade, a vazão do rio ela é maior do que essa média. Então, você garante que tem, assim, uma vazão média, né, desse rio. Então, voltando lá, tá? Então, a gente tem, então, essa situação aqui, ó, em que a vazão média ela fica em torno de 50% do tempo, tá? Mas, né, para a gente está calculando, tá, a vazão as vazões para obras, né, a vazão para captação, nós precisamos saber, então, a vazão que acontece a 90% do tempo, ou seja, aquela vazão que o rio vai ter em 90% do tempo, ou seja, em cada 10 anos, pelo menos 9 anos, vai ter aquela vazão. E aqui a gente observa aqui, ó, que essa vazão de 90%, né, de probabilidade, ela está entre 42 e 39, né, metros cúbicos por segundo. Aproximadamente em torno de 41, tá? Aproximadamente em torno de 41 metros cúbicos por segundo. Em algumas regiões, assim, regiões que chove mais, você é mais restritivo nessa vazão mínima. Regiões que chove menos, você acaba sendo menos restritivo. Então, por exemplo, os rios de sertão, geralmente você, quando vai fazer captação, as outorgas, elas se referenciam na vazão Q90, né? A vazão que ocorre 90% do tempo naquele rio. Já aqui já na região nossa, aqui a região litorânea, é comum trabalhar a vazão Q95, né? Que é aquela vazão que ocorre em 95% do tempo, tá? A cada 100 anos, é uma vazão que vai estar passando esse rio, né, de certeza, em 95 anos. Para esse caso aqui, ó, ela está aqui entre 39, né, e 36, né, aproximadamente aqui em torno de 35, né, 37 metros cúbicos por segundo, tá? Então, se você vai fazer uma solicitação de outorga para esse rio que a gente está apresentando para vocês,
O que que se faz necessário? Você, então, conhecer essa vazão de 95%, né? Aqui está em torno de 37 metros cúbicos, e aí você vai fazer seu projeto de outorga e pedir a concessão de água lá no órgão gestor. Aqui em Alagoas, o órgão é o IMA, Instituto Meio Ambiente, se o rio ele for um rio municipal ou federal. Desculpa, municipal ou estadual. Tá? E aí, por exemplo, se você está pegando água de um afluente, tá? Do rio Mundaú. Então, é um rio, esse afluente, ele é um rio municipal ou estadual. O rio Mundaú é um rio federal. Então, a captação de água no rio Mundaú tem que ser solicitada a um órgão federal, que é a ANA, a Agência Nacional de Água. Então, para essa situação aqui, é muito comum, por exemplo, captações a fio d'água, as liberações são em torno de menores que 10% da vazão Q95. Então, se você aqui, a vazão que você está observando aqui, 95 aqui, é da ordem de 37 metros cúbicos por segundo, então o máximo que você vai solicitar de água, né, é 10% de 37, aproximadamente 3,7 metros cúbicos, tá? 3.700 litros de água por segundo. Então, a gente observa que esse rio aqui é um rio de grande porte, tá? Esse rio, na verdade, é o rio Piracicaba, né? Um dos principais rios lá do estado de São Paulo. Bem, o mais legal também é você obter uma equação como essa aqui, ó. Tá? Então, para isso, o que é que nós fizemos? Pegamos aqueles dados, né? E aí você relaciona, né, a vazão com a probabilidade. E aí nós obtemos, então, um gráfico que eu permito, né, determinar a vazão em função de uma probabilidade de interesse. Tá? Imagina aqui que eu quero conhecer a vazão a uma probabilidade de 70%, de 80%. Então, é só vir, colocar aqui onde é x, né, eu coloco o valor da probabilidade. Nesse caso aqui, essa equação ela é uma equação muito precisa, né? A gente observa isso pelo R, é um R ao quadrado de 0,97, que equivale a 97,8%. Acredito que o pessoal da agrimensura já fez estatística básica, já não? Ou está fazendo? Fazendo. Está Estou fazendo. fazendo agora. Pronto, então vocês têm lá um assunto, né, que vocês vão estar estudando regressão, precisão, né, de equações, que aí vocês analisam a questão do índice de correlação, né, que é o R ao quadrado. Então, o valor dele informa se a equação ela é boa ou não para estimar uma determinada variável. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então, aqui a gente observa que a equação aqui é 0,978, muito próximo de 1, então é uma equação muito boa. Olha só, aqui você tem a vazão média e a vazão Q90, ou seja, a vazão de 90% do tempo, né? De alguns rios aqui de Alagoas, então a maioria, muitos de vocês aqui fizeram, né, apresentações sobre esses rios. Tem o rio Camaragibe, né? Então, que a equipe apresentou, não sei, eu acho que foi a equipe da Ellen, por exemplo. Então, você tem vazões médias aqui, ó, em torno de 17,27 metros cúbicos por segundo, tá? Então, quando você vai fazer um projeto de barramento, né, para construir um reservatório, você precisa conhecer essa vazão média. Para captação a fio d'água, é preciso conhecer, então, essa Q90 ou Q95. Aqui nós temos a Q90, né? Você observa que ela é equivalente a 20%, né, da vazão média. Ela é apenas 4,71 metros cúbicos por segundo. O Caruru,
Rio Caruru, ele é um rio que ele é afluente do Rio Mundaú, tá? O Rio Caruru, ele deságua no Rio Mundaú, ali próximo, entre São José da Laje e União, bem próximo da divisa, né? Dos dois municípios. E aí você observa o seguinte, olha, a vazão desse rio é de 3,4, né, metros cúbicos por segundo, que se você for ver, esse rio ele contribui aproximadamente com quase 10%, né, da vazão do rio Mundaú. Ou seja, ele é um importante afluente, né, do rio Mundaú. Nós temos aqui o rio Coruripe, né, um importante rio do estado de Alagoas. A gente vai fazer, inclusive, um trabalho agora prático nessa aula, né, para conhecer a vazão dele em diversos trechos. A vazão média desse rio é de 7,358 metros por segundo, né, sendo que aqui é 90. Ela é até alta, né, comparado com o restante, em torno de 12,14 metros por segundo. O rio Jacuípe, né, é um rio que o trecho dele é pequeno em Alagoas, né, ele banha praticamente o município. Ele nasce na divisa entre União e Bataguara, e depois ele passa, né, por Colônia Leopoldina, município de Jacuípe, Jundiá, e aí depois ele vai adentrar no estado de Pernambuco e vai desaguar em um dos principais rios pernambucanos, que é o Rio Una. Então, a bacia do Jacuípe é conhecida geralmente por Jacuípe-Una, né? Jacuípe é a parte de Alagoas e Una a parte do estado de Pernambuco. Então, Mundaú, né, é um rio federal. Esse rio pertence a Pernambuco e Alagoas, né? A gente observa aqui que é o rio, né, dos que está aqui é o rio de maior vazão, 33,7 metros por segundo, banha vários municípios aqui da região da zona da Mata Norte alagoana. E o Rio Paraíba, né? Um rio importantíssimo aqui para a região da Mata Norte, mais adentrando aqui para a região do Agreste, né? Então, municípios como Viçosa, Cajueiro e vários outros, né? É o segundo rio em termos de vazão aqui, tá? E a gente consegue observar, né, que justamente esses dois rios são os rios que mais, junto com o Camaragibe, né, são os rios onde se observa bastante enchente, né? Isso se dá porque muitos municípios que se desenvolveram às margens desses rios, se desenvolveram muito próximo nas margens desses rios, né, não respeitando o limite, né, a distância mínima, e aí você tem aqui esses rios com as maiores vazões. Então, aqui ó, é a curva de permanência de cada um dos rios, né? A gente observa aqui rio, dos rios que está aqui, o rio Caruru é o menor, né, que tem em termos de vazão, mas esse rio ele é justamente, né, é um afluente do rio Mundaú, que é o rio que tem a maior vazão. Então, a nossa ideia para agora é mostrar para vocês, deixa eu parar aqui essa apresentação do slide e ir lá para o... Tá, então a gente mostrou para vocês aqui a importância dessa curva de permanência, tá? Então, pessoal, para baixar esses dados, tá? Vocês precisam adentrar nas instituições governamentais que fazem o registro das vazões em diferentes rios. O programa HidroWeb, né, da Agência Nacional de Águas, da ANA, é uma das principais plataformas de acesso a essas informações, tá? Mas também nós temos alguns órgãos, como o pessoal da região mais do sertão pode obter no DENOX, Departamento Nacional de Controles de Obras contra a Seca, tá? E aí, alguns órgãos estaduais, né, alguns institutos estaduais de gestão de água também fazem esse registro de água, né? Então, não é o caso da Alagoas, infelizmente, mas quem for trabalhar em outras regiões, por exemplo, São Paulo tem um departamento de água e esgoto que coleta água em alguns pontos. Então, a gente tem condições de obter essas vazões, tá? Em diversas instituições. Bem, então, uma vez você selecionou o
o trecho, né, desse rio onde ele é medido, você vai solicitar para baixar aqui os arquivos, tá? E aí, geralmente, você vai obter uma série histórica, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a série histórica. Aqui eu estou colocando aqui a vazão média, ó, mensal, tá? De um determinado rio. E aqui nós temos, deixa eu ver quantos anos foram. 12 anos, tá? Então a gente tem. Não, desculpa, rapidinho aqui. Foram 10 anos, tá? E aí nós temos a vazão média, né? Ao longo do ano aqui, ó. Aqui são os meses, aqui são os anos. Então a gente baixou esses dados, a gente tem condições então agora de fazer o seguinte, olha, a primeira coisa que você faz depois colocar esses dados, tá, em apenas uma coluna, né, que você tem várias colunas, porque está informando o dado para aquele ano e nos meses de cada ano, né? E aí a gente precisa então organizar esses dados de forma que ele fique, né, em uma única coluna. Então, feito isso aqui, ó, a gente tem condições, então, de determinar. Você vai fazer a seleção desses dados. Então, você vai selecionar os dados e aí nós vamos organizá-los aqui, tá? Opa. Aqui nós temos todos os dados. O que é que eu vou fazer agora? Fazer a organização deles, tá? Como é que a gente obtém aqui. Vou pedir para organizar, né, do menor para o maior, do maior para o menor, decrescente. Então, ele já fez aqui a organização. Então, eu tenho aqui, então, a vazão, tá? De forma decrescente. Bem, aqui agora nós vamos colocar o número de ordem, né? Então, a vazão aqui, ó. 1, 2, 3. E aí eu peço, tá? Para ele enumerar o restante. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Nós temos 120 medidas, né? São 120 leituras mensais, que se refere a 12 meses, né? Desculpa, a leitura de 12 meses durante 10 anos. Então, 12 vezes 10 dá 120, 120 dados. Nós vamos calcular agora a probabilidade, tá? Que é aquela informação que nós precisamos, então, para calcular a curva de permanência, né? Então, a probabilidade, nós já fizemos isso, já calculamos ela em outros momentos, né, quando foi calcular a chuva. Então, essa probabilidade, ó, eu vou estar calculando aqui, ela está em função, né, da ordem com que essa vazão aparece. Na verdade, é o número de vezes que ela aparece, tá? Observe que essa vazão aqui de 556,77, ela ocorreu apenas em um mês dos 120 registrados, né? Então, nós vamos pegar esse valor, dividir, tá? Nós vamos dividir pelo número de dados. Qual que é o número de dados aqui? Quantas leituras foram feitas? Quantas leituras eu tenho registrado? 120. Eu tenho 120, tá? Então, simplesmente eu posso pedir para contar. Eu sei que é esse número aqui, ó, número 120. E a fórmula fala o seguinte, é o número de dados mais 1. Número de dados mais 1. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Vou fechar tudo isso aqui e eu vou multiplicar por 100 para ter esse resultado em percentagem, tá?
Um momentinho aqui, deixa eu... Eu multiplico por 100 aqui. Acho que não foi, né? Tá. Na verdade, está em percentagem, né? A gente observa que é um valor muito pequeno, né? Ou seja, essa vazão, né, de 556, a probabilidade dela ocorrer é apenas 0,82, né? Então, a cada 100 anos, ela pode ser que ela nem venha acontecer, né? Então, é uma vazão muito rara. Eu vou agora pedir para o Excel calcular o restante. Como o valor do N ele é fixo, eu peço só para travar aqui, ó, a célula do N, tá? Peço para travar e aí eu vou pedir para ele fazer o restante dos cálculos, né? Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui a vazão de 50%, quanto que tá. A vazão, a probabilidade de 50%, ela está aproximadamente aqui, ó. É essa vazão aqui de 102, né? A vazão de 112,14. Então, uma vazão, é a vazão média desse rio, né? Possivelmente está aqui, tá? Em torno de 50, em torno de 50% de probabilidade. Quando você tem esses dados, a vazão média ela é muito fácil de calcular, né? Só você, por exemplo, aqui, calcular a média dos dados, tá? Eu vou pedir para calcular a média de todos esses dados. A gente observa aqui, ó, 138, né? Então vamos ver essa vazão de 138, qual que é a probabilidade dela. Na verdade, é até um pouco menor, é uma probabilidade de 31%. Isso se dá, né, se deu no caso, porque a gente teve umas vazões bem altas aqui que acabam jogando a leitura um pouco para cima, né? Agora, o que mais nos importa é exatamente conhecer a vazão Q90, ó, e aqui, inclusive, a gente já tem ela, como a gente tem uma grande quantidade de dados, ó, desculpa, a probabilidade é aqui, né? 90. Então, aqui, ó, a gente tem praticamente a leitura dela está aqui, né? Q90, Q95, ó, Q95 está aqui. Então, é só agora fazer a interpolação, o que você acha tanto aqui 90 quanto aqui 95, né? Aqui 90 aqui, ó, ela vai estar entre 53 e 56. Então vai ser muito provavelmente vai ser uma vazão de 55, né? Assim, entre 54 e 55 metros cúbicos por segundo, né? Então volta àquela questão. Então, se a lei daquele rio permite coletar no máximo, captar no máximo 10% de água, então você vai poder aqui solicitar no máximo 5,5 metros cúbicos por segundo. Agora, isso quando a vazão de referência aqui é 90. Se a vazão for Q95, é um pouco mais restritiva. Então, a vazão 95 aqui ela vai estar em torno de 43 metros cúbicos, né, por segundo, o que quer dizer que você vai solicitar no máximo 4,3 metros cúbicos por segundo. Pessoal, vocês conseguem, né, fazer tranquilamente o cálculo dessa probabilidade, não é isso? Isso aqui eu acredito que não seja uma dor de cabeça para vocês. Agora, o que é que eu vou solicitar aqui agora para o gráfico, né? Então, a gente vai... Deixa eu só fazer uma alteração aqui, eu já peço para ele calcular diretamente. Então, vamos fazer o gráfico, tá? E aí eu vou pedir um gráfico de dispersão.
Olha, esse gráfico aqui de dispersão, ó, ele está relacionando, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos. Paciência um pouquinho aqui que o meu Excel agora deu uma travada, tá? Mas esse gráfico está relacionando aqui, ó, no eixo Y, vazão, e no eixo X, probabilidade. O que é que vocês conseguem observar? Que a probabilidade, à medida que você aumenta, né, você quer valores maiores, a vazão vai diminuindo, tá? Então, esse gráfico aqui é o que nós chamamos de curva de permanência. Então, quando vocês forem fazer qualquer projeto de hidrologia, né, de um rio, é importantíssimo que vocês procurem, tá, conhecer a curva de permanência, saber se já existe a curva de permanência desse rio com a equação. Se tiverem, pessoal, é ótimo, porque praticamente você não vai precisar buscar a série histórica de dados, né? Principalmente se essa curva de permanência ela tiver sido desenvolvida por um instituto de pesquisa, por exemplo, a UFAO, ou outra universidade, ou mesmo a Agência Nacional de Água, ou a Agência Nacional de Água, ou o Instituto de Alagoas oferecer, é porque já foi feito, né? E aí, com essa curva, né, geralmente você vai ter a equação, e aí, com essa equação, vocês já conseguem, então, determinar, né, as vazões. Alguém pediu para falar aí? Não. Eu levantei a mão, mas foi sem querer. Tá, ok. Bem, deixa eu ir para a apresentação, depois eu volto aqui, que o meu Excel aqui agora começou a dar uma travada, tá? Daqui a pouco eu volto para a gente fazer só terminar aquela equação. Bem, então a gente está mostrando para vocês aquela curva de permanência. Ó. Então, essa aqui é a curva de permanência de um determinado rio, e aquela outra foi o passo a passo que nós fizemos para determinar. Então, aqui você tem, né? Já mostramos essa figura, essa também. Bem, pessoal, agora nós vamos tratar de um assunto que é a parte de regionalização de vazão. Essa regionalização de vazão, ela é uma ferramenta que vai ser muito útil para vocês, porque nem sempre vocês vão ter dados medidos naquele trecho que você precisa fazer um projeto, né? Então a gente vai usar a técnica da regionalização. Vocês tiveram aula gravada sobre isso, né? A gente colocou aqueles vídeos lá do professor, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí do Walter Colichon e também do professor Benedito. Então vocês assistiram e viram que eles falaram bastante sobre essa parte de regionalizar vazão. Regionalizar em hidrologia significa o seguinte: transferir dados, né? Então você, por exemplo, conhece a vazão de um trecho de um determinado rio. Imagina que você está trabalhando com o rio Mundaú, conheço a vazão do rio lá num ponto que se mede em Murici. Mas eu quero saber a vazão que passa lá no município de Branquinha. Branquinha não tem uma estação de medição de vazão, mas você precisa determinar. Então a gente faz uma transferência de dados. Com aquele dado lá de Murici, a gente procura conhecer a vazão do município de Branquinha. Então a gente vai estar conhecendo um pouco, tá, dessa técnica. E aí que visa justamente fazer um aproveitamento da malha hidrométrica, né, que você já conhece, para transferir para um ponto, né, onde não há dados. Então, é a situação que eu te falei. Você precisa conhecer a vazão do rio que passa em Branquinha, mas você não há um dado conhecido, não tem um posto meteorológico, porém você tem um posto em União, você tem um posto lá em Murici. Né? Então, existem técnicas para que você, então, faça essa determinação da vazão lá em Branquinha usando a transferência de dados. Então, a gente acontece muito isso aqui, o que acontece é o seguinte, a hidrologia, a gente procura fazer com que um dado pontual, por exemplo, o dado lá de Murici, o dado de União,
ele possa ser, deixe de ser pontual para ser espacial, né? E com isso a gente consegue obter dados de locais onde não tem as medidas pontuais, tá? Agora, para isso, é muito importante que na região, aquela região de estudo, tenha um comportamento hidrológico semelhante. O que é o comportamento hidrológico semelhante? Os dados estejam, de preferência, na mesma bacia e que tenham uma condição climática muito próxima. As chuvas sejam próximas, as condições de solo também. Enfim, tem essas várias questões que são necessárias, né, como requisito para que você possa utilizar a técnica da regionalização de dados. Olha, aqui a gente tem uma condição de uma bacia, né, em um determinado rio lá da região de São Paulo, que aqui ele dividiu, né, em regiões hidrologicamente semelhantes. Então a gente observa aqui, por exemplo, na cabeceira do rio, você tem uma região aqui verde, né? Depois você tem uma região laranja, que está mais ou menos no meio do rio. Na verdade, aqui não é cabeceira, aqui é a foz, né? E aqui você tem a parte intermediária do rio. E nas partes mais amontante, né? A gente observa que é uma cor mais clara aqui, um amarelo claro. Então, aqui foi dividido em várias regiões. Por quê? Porque essas regiões, de acordo com a cor, elas mudam, né, a sua condição hidrológica, né? Então, digamos aqui, essa região aqui mais em amarelo, né, que é a região mais amontante, das cabeceiras do rio, pode ser uma região que chove mais, né? E aí, toda a região aqui em amarelo claro é que é uma região que tem uma chuva muito próxima, né, que nós chamamos de chuva semelhante. Essa região aqui já em laranja é uma região que chove, diferentemente do que chove da região mais amarela, tá? Então, por isso, foi feita essas divisões. Então, isso aí também é preciso, então, fazer, né, essa espacialização das regiões que são hidrologicamente semelhantes. Existem vários trabalhos nesse sentido, tá? O grande desafio de vocês, quando for fazer um projeto hidrológico, é buscar essas informações. Aqui, por exemplo, é uma bacia hidrográfica, tá, do Rio Dourados. Esse rio aqui fica localizado no Mato Grosso do Sul. Observa que é um rio bem comprido, né? E aí o que acontece? Ó, os pontos em vermelho são onde tem estações de pluviométricas, né, que se mede a chuva. Mas você não tem você tem em todo o rio você só tem apenas um trecho onde se mede a vazão do rio, né, que é um posto hidrométrico, né, onde tem uma estação fluviométrica. E está bem lá na foz desse rio. Então, a gente precisa, então, utilizar, né, algum processo de regionalização de forma que eu possa conhecer, eu quero saber a vazão que passa aqui em cima. Aqui tem um município chamado Antônio João, então eu quero saber a vazão no município que passa lá em Antônio João. Quanto que é aqui? Então, a gente vai estar mostrando para vocês algumas técnicas que permitem nós estimarmos a vazão que passa nesse ponto, a partir da vazão conhecida nesse trecho aqui, parte final. Então, aqui a gente mostra, né, como que a gente pode estar determinando a vazão em diferentes pontos do rio. Então, para isso, a gente vai utilizar a modelagem matemática, né, a parte de regressão múltipla. Então, pessoal, vocês que são em curso de engenharia, a base para a maioria dos projetos que vocês vão fazer é matemática, né? Então, eu sei que muitos de vocês iniciam o curso, principalmente o pessoal que está na agrimensura, que está no segundo ano, segundo semestre, às vezes está sem saber, né, o porquê estudar tanto cálculo, é porque esse cálculo é imprescindível, né, na vida profissional de vocês, para fazer, por exemplo, projetos de hidrologia, para fazer projetos
de construção. A mesma coisa o pessoal da florestal utiliza muita modelagem matemática para estimar madeira. E também a gente utiliza na hidrologia, tá? Para estimar vazão, através de modelos matemáticos, né? Esse primeiro modelo aqui, ó, é o modelo matemático, né, linear, que aí eu levo em consideração para calcular a vazão de um rio diferentes variáveis, né? P, que é de chuva, D, que é a parte de densidade da bacia, L, comprimento do rio, I é que nós chamamos de declividade equivalente, KC, que é um coeficiente de forma da bacia. Então, às vezes, você tem uma bacia que é uma forma mais longa, né, como essa bacia dos Dourados, tem algumas bacias que já são mais arredondadas. Então, existem diferentes equações, tá? Diferentes tipos de modelo. Aqui a gente mostra para vocês a equação 1, que é o modelo linear. Aí tem modelos potenciais, exponencial, logarítmico, tá? E o recíproco. Bem, e aqui nós vamos adentrar agora num assunto, tá? Que é o assunto que a gente vai estar fazendo algumas aplicações. Deixa eu voltar aqui para ver se o meu Excel parou de travar. Pode falar, Silas. Professor, o método mais usual é o método da potência, hein? Daqueles que Não, você apresentou, tentando errar a mas potência. hoje em dia, com a modelagem, com esses softwares, existe uma infinidade. Até uma época dessa, o mais utilizado era o linear. A gente vai estar mostrando depois, tá? Era o linear. Agora, não dá nada acontecer aqui. Tá? Então tá, eu vou continuar. Daqui no final da aula ele se resolve ali. Então vamos lá, então, ó, a gente está aqui, tá? Então agora nós vamos falar aqui sobre uma técnica, tá? Que é da regionalização, que é quando eu quero conhecer a vazão em um trecho do rio, tá? E aí eu não tenho, né, a vazão nesse trecho. Imagina que esse trecho X, eu tenho aqui uma bacia, né? Essa bacia aqui, eu conheço a vazão no ponto C, ó. Então, AC é toda a área da bacia. Então, toda essa área aqui corresponde à área, né, de toda essa bacia que a água a água que chove, que escoa, ela vem por esse rio e vai estar passando esse ponto C. Nessa figura, especificamente, nós temos o caso, que é o caso 1, que é quando eu tenho uma vazão, né, que eu meço geralmente aqui lá na parte do enxutório, a parte final da bacia. Eu tenho a vazão aqui, mas eu quero conhecer a vazão em um determinado trecho lá, montante. Que é aquele exemplo anterior, né? Que eu falei, eu tenho a vazão, né, de todo o rio Dourados, só que ela é medida lá no final, eu quero conhecer no trecho mais acima. Como se faz isso? Basicamente é o seguinte, a primeira coisa é que esse rio seja, essa região toda ela seja hidrologicamente semelhante. E aí, em seguida, você precisa conhecer a vazão. Então, aqui você já tem a vazão que está passando no ponto C. Você sabe toda a área, né, de influência, né, ou a área da bacia, essa AC aqui, ó. E aí você quer conhecer a vazão no ponto X. Para conhecer a vazão no ponto X, eu preciso conhecer a área de influência, né, ou a área de captação da água que ela é escoada e que passa, que contribui para que passe aqui no ponto X. Bem, se eu conhecer, então, esses três dados, vazão no ponto C, a área de toda a área da bacia que contribui para a vazão que passa no ponto C, e a área da bacia que contribui para passar no ponto X, eu posso utilizar essa equação daqui, ó,
Essa equação eu posso determinar a vazão tanto em litros por segundo, como em metros cúbicos por segundo, tá? Então, ó, se eu divido a vazão que passa nesse ponto C, que é a vazão que provém de toda essa área, por essa área, e por toda a área, que é o AC, a gente obtém o que nós chamamos de vazão específica, né, de toda a bacia. Ela é dada geralmente em litros por segundo ou metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado. Bem, então eu tenho uma média aqui de quanto tem de vazão por cada quilômetro quadrado. Se eu conheço a área, né, que contribui para passar no ponto X, então multiplico aqui por essa vazão específica, eu acho a vazão que passa nesse ponto X. Vamos para uma situação prática, tá? Situação prática é o seguinte. Alguns de vocês aqui devem conhecer o Rio Coruripe, ou já passaram por Coruripe, ou já passaram pela BR-101, e ali em Teotônio de Vilela, o Rio Coruripe passa por ali, tá? Quando você está passando Teotônio de Vilela, antes da usina Serestia, né? Você tem uma ponte, vocês podem observar que ali tem o nome Rio Coruripe. Então, esse rio está passando mais ou menos vamos aqui, ó. Deixa eu colocar uma figura maior. Então, para quem está na BR-101, vai estar passando por aqui. Então, passa nesse rio bem aqui, ó. Quem está pelo litoral vai estar passando pelo rio aqui, tá? Próximo ali entre Coruripe e... Tá, próximo de Coruripe, você vai estar passando pelo rio. Quem está na BR-316, né? Geralmente você passa por... BR-316, você passa aqui por Atalaia, Marimbondo, né? Depois em Belém. Aí quando você está, antes de chegar em Palmeira dos Índios, você passa nele aqui, próximo a Iaigaci. Ele está bem pequeno aqui, esse rio. Então é um rio que ele banha o estado de Alagoas. Ele é um rio estadual, ele começa próximo à divisa, tá? Ele está quase aqui em Pernambuco, mas ele ainda ele é um rio totalmente alagoano, né? Então ele nasce no estado, ali por Palmeira dos Índios. Tem alguns afluentes aqui também que vêm aqui de Mar Vermelho, Tanque d'Arca. Então ele vem descendo, passa por Igaci, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, tá? Então, depois Teotônio e Vilela, até chegar em Coruripe, né? E parte do Rio de Frios Deserto também pertence a essa bacia. Bem, o que nós queremos saber é o seguinte, olha, você tem então Eu quero conhecer, a gente observou que esse rio, ele tem um ponto de medição lá próximo à cidade de Coruripe. E eu quero saber, por exemplo, a vazão aqui no município de Igaci, né? Então vamos calcular a vazão do rio Coruripe num trecho lá próximo a Igaci, a partir da vazão que passa lá no município de Coruripe. Tá? Então vamos lá, ó. A estratégia nossa é essa, conhecer, o problema nosso é esse, conhecer a vazão aqui do rio lá em Igaci, a partir da vazão que está passando aqui em Coruripe. Então, eu preciso conhecer a área, né, de toda a bacia do rio Coruripe. Preciso conhecer também a área de influência, tá, que contribui para o rio nesse trecho aqui em Igaci, né? Então, preciso conhecer, então, toda a área C e a área X, que é apenas essa área daqui. Veja só, há pouco mostrei para vocês a vazão média, né, do rio Coruripe, ela é da ordem de 7,358 metros cúbicos por segundo. Isso aqui dá 7.358 litros por segundo. Toda a área dessa bacia é de 1.380 quilômetros quadrados, né? É um rio com uma área bem grande. Se você dividir a vazão média pela área da bacia, você tem uma vazão específica que dá
0,53 metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado. Essa vazão aqui, ela em litros, seria 5,3 litros, né, por segundo por quilômetro. É uma vazão bem interessante, tá? Mas nós precisamos agora, então, ó, então já conhecemos então a área de toda a bacia e a vazão média e até a vazão específica, né? E a área, tá, de influência que passa nesse ponto X, ela é de 250 quilômetros quadrados. Bem, pessoal, o único dado aqui que ele é oficial é a área da bacia do rio, de todo o rio, tá? Essas outras aqui eu estou criando, né? São dados fictícios, mas para que a gente possa fazer esse exercício aqui, tá? Então vamos lá, ó. Então a área de influência, né? Para o trecho que vai passar próximo a HC, ela é essa daqui. Então vamos lá, ó. Então a gente tem essa equação que a gente viu há pouco, né? Que é a equação 1. Já conhecemos então tanto a vazão do rio Coruripe, quando passa lá em Coruripe, quanto toda a área da bacia. E já temos então a área de influência que passa em Gaci, né? Vamos então determinar a vazão que passa aqui no trecho lá em Gaci, utilizando essa fórmula. Então é só aplicar esses dados nessa equação. Então fazendo isso, veja só, vamos lá. Foi o que eu fiz aqui, ó. A vazão média é dada em metros cúbicos por segundo. Eu transformei em litros por segundo, tá? Só fui multiplicar por 1.000. Então, nós estamos 7.358 litros por segundo. A área, né? 1.380 quilômetros quadrados. Então, quando você faz isso aqui, o resultado dessa divisão é a vazão específica, tá? De toda a bacia. E aí eu multiplico pela área de influência lá do trecho que passa em Igaci, que é 250. Quando eu faço essa conta, vai dar um valor de 1.382,9 litros por segundo. Então, essa aqui é a vazão estimada que está passando lá que deve passar em Igaci. Certo, pessoal? Então, isso aqui, veja só, nós regionalizamos, ou seja, nós transferimos o dado a partir da vazão conhecida lá no enxutório, lá próximo a Coruripe, nós determinamos a vazão média que deve passar, né, lá em Igaci. Aqui é outra situação, chamamos de caso 2. É quando eu conheço aqui a vazão de dois pontos. Eu tenho a vazão no ponto C, mais a montante. Tenho a vazão no ponto, desculpa, C2, mais a montante. A vazão no ponto C1, mais a jusante aqui, bem próximo da foz. E aí eu quero conhecer um trecho intermediário. Isso aqui poderia ser o exemplo que eu falei há pouco. Digamos que eu conheço a vazão do rio Mundaú, que passa lá em Santana do Mundaú. Tem uma vazão aqui que está passando aqui em Rio Largo. Eu quero saber a vazão que passa, por exemplo, lá em Branquinha. Né? Como Branquinha está entre Santana do Mundaú e Rio Largo, né? Isso aqui seria uma situação totalmente aplicável para um exemplo como esse. Quais são as informações que eu preciso para determinar a vazão, então, desse ponto X, né? Digamos a vazão lá em Branquinha. Preciso conhecer a vazão que está passando, então, em Santana do Mundaú e a área de influência acima de Santana do Mundaú. Preciso conhecer a vazão do Rio Largo e toda a área de influência, né, acima de Rio Largo. E eu preciso conhecer a área de influência do ponto X aqui, né, do ponto Branquinha. Observem que a área de influência, tá, do ponto X, ela também leva em conta, né, essa área de influência do ponto C2, tá? Ou seja, a área de influência lá de Branquinha, ela abarca também toda a área de influência do município Santana do Mundaú.
né? Ou seja, toda aquela área acima ali é a área do ponto X. E aí a equação ela muda, tá? Vai para essa equação 2 aqui, ó. Então, isso aqui vai ser um somatório, né? É a vazão que está passando aqui no C2. E aí eu quero saber, aí eu somo com essa relação aqui, ó. Eu subtraio a vazão que passa no ponto C1 menos a vazão do ponto C2, né? Fazendo essa subtração, então aqui é a quantidade a mais que está passando. Aí eu divido aqui, então, por toda a área da bacia, subtraio, né? Pela razão entre toda a área aqui da bacia, menos a área apenas, a área do C2 aqui. Quando eu faço isso, eu acho essa área daqui, ó, a área entre C1 e C2. Depois eu vou multiplicar pela área AX, só que aí eu vou subtrair a área da área C2, né? Então vai ficar sendo só essa área daqui, ó. Por isso que a gente vai estar somando. Vamos então para um caso, fazer uma aplicação para o Rio Coruripe também. Só que agora, em vez de ser no município, a vazão no trecho do município de Igaci, eu quero saber a vazão que passa lá em Teotônio Vilela. A partir, né, da vazão que passa em Coruripe e a vazão que eu já conheço lá do Rio Igaci, lá no trecho em Igaci. Então, a situação é a seguinte, eu quero conhecer a vazão que passa aqui, tá, no Teotônio Vilela, conhecendo a vazão que está passando em Igaci e a vazão que passa em Coruripe. Então, isso aqui é o seguinte, olha, eu quero saber a vazão que passa nesse trecho. Então, aí toda a área de influência é essa área acima desse trecho, tá? Essa área de influência, ela é de 700 km². É um valor que eu estou arbitrando, tá? E eu quero conhecer a vazão, tá? Que passa aqui. Então, já sei que a vazão que passa lá em Coruripe é de 7,358 metros por segundo e toda a área da bacia é de 1.380 km². Já sei também que a vazão que passa lá em Igaci é da ordem de 332,9 litros por segundo e a área de influência, né, do trecho lá em Igaci é 250. Bem, então, para fazer esse cálculo da vazão que passa aqui em Teotônio, né, que é X, é só utilizar essa equação que nós acabamos de falar, né, de onde ela veio. E aqui é o seguinte, olha, vazão C2 é a vazão que está passando em Igaci. Aí aqui eu vou fazer uma subtração, né, de toda a área da bacia. Desculpa. Vou fazer uma subtração de toda a vazão da bacia menos a vazão que passa em Igaci, tá? Menos a vazão que passa em Igaci. Então, isso me permite saber a vazão, ó, que é a vazão do rio, né, entre Igaci e Coruripe. E eu divido aqui, então, por toda a área, tá, da bacia, menos essa área aqui da região de Igaci, né, que seria essa área, então, abaixo aqui. Multiplico esse valor aqui, essa vazão específica de toda essa área, pela área, tá? Apenas, ó, essa área daqui, que vai de Teotônio até Igaci, né? Que vai de Teotônio até Igaci, que é 700 menos 250. Resultado, essa vazão é uma vazão próxima de 3.732 litros por segundo, pessoal. Então, é a vazão que deve passar, a vazão média que deve passar aqui próximo de Teotônio Vilela. Tá? Então, a gente consegue observar, então, aqui uma técnica, né, muito simples para fazer uma estimativa de vazão em alguns trechos, tá, do rio. Alguma dúvida, pessoal?
Não, professor, tranquilo. Tranquilo. Então, anotem ou tirem um print, tá? Dessa tela, que eu quero que vocês determinem, então, a vazão que passa em Palmeira dos Índios, e lá tem uma área de influência de 95 km², e a vazão que passa em Limoeiro de Anadia, que é de 490 km². Vocês vão assistir vão depois ver essa aula gravada, e aí vocês vão parar e vão, ou se você já quiser anotar também, é só anotar essas vazões aqui, ó. Você já tem, né, toda a vazão que passa em Igaci, tem a vazão que passa aqui em Coruripe, e já tem a vazão também que passa em Teotônio Vilela. Então, com essas vazões, vocês vão analisar que caso se enquadra, se é o caso 1, caso 2, e vão estimar a vazão para Palmeira dos Índios e para Limoeiro de Anadia, tá? Então, vocês resolvam, tá? E vejam os valores que vai ser obtido. E aqui, pessoal, na hora de vocês fazerem, vocês podem, inclusive, fazer uma conferência lógica, né, do resultado, né? Olha só, se você tem a vazão da Foz, né, de 7.003 metros por segundo, logicamente, as vazões acima tem que ser menor, tá? Então, se porventura você fez o cálculo e deu uma vazão maior, então tá errado, né? Bem como, em uma situação como essa, do caso 2, a vazão do trecho aqui intermediário, ela tem que ser uma vazão, né, com valor intermediário entre a vazão do trecho C1 e C2, né? Ela não pode ser nem maior do que C1, nem pode ser menor do que C2, certo? Então, bem, além desses dois casos, tem um caso 3, que é quando você quer conhecer a vazão de uma bacia, tá? Só que o posto fluviométrico, ele está, digamos, em um trecho, né? Na metade do rio, tá? Então, nesse caso, a gente vai estar utilizando também aquela equação 1, certo? A gente utiliza também a equação 1. A outra situação é, digamos aqui, que você quer conhecer a vazão, né, de um rio, tá? Só que em um afluente do Rio Coruripe, que está passando lá do município de Teotônio Vilela. Eu não quero saber a vazão do Rio Coruripe no trecho lá em Teotônio Vilela. Eu quero saber a vazão de um rio do município de Teotônio Vilela, que é afluente do Coruripe. Então, para essa situação, tá, você vai estar utilizando as duas equações, a 1 e a 2. Inicialmente, você utiliza a equação 2 para estimar a vazão em um ponto intermediário aqui, o ponto X. É como se você fosse determinar a vazão de Teotônio, né? A partir da vazão conhecida de Igaci e de Coruripe. Então, já achei aqui a vazão, né, do ponto C2, do ponto X' aqui. Então, já sei a vazão desse trecho aqui. Bem, e agora, o que é que eu vou fazer? Conhecendo a vazão desse trecho, eu vou conhecer a vazão, quero conhecer a vazão do X. Então, para isso, agora eu utilizo a equação 1. Tá? Então, você precisa fazer, então, dois passos para achar a vazão em uma situação como essa. Olha, aqui então, a vazão específica, né, dos rios que nós falamos para vocês. Então, aqui nós temos aqui os rios Camaragibe, Caruru, Coruripe, Jacuípe, Mundaú e Paraíba, né, com as suas áreas de drenagem e com as suas vazões médias e a vazão Q90. Inclusive, aquela técnica também pode ser utilizada para determinar a vazão Q90, tá? Aqui é a vazão específica, né, que é a vazão dividida pela área.
Nessa figura está faltando o expoente ao quadrado aqui, tá? Que é metros por segundo por quilômetro quadrado. Deixa eu ver aqui esse negócio aqui.